de 71, 72, eu estava numa busca, assim, muito profunda para saber o local que eu iria reunir, né? E nesse momento eu morei com as irmãs num apartamento onde eu fiquei conhecendo a irmã Olga Si, e ela vendo o meu desespero, né, em encontrar um local, ela me falou da igreja, né? E me convidou insistentemente, até que um dia eu fui e fiquei gostando muito da igreja. Eu vi que eles realmente tinham a visão do Senhor, que eles reuniam com muito amor, com muita simplicidade, né? Então eu falei, aqui é o meu lugar. E dali a Olga me convidou para ir a uma conferência em Ribeirão Preto em 1974, ou 75, mais ou menos. E aí se tornou assim mais afirmativo a minha visão. Foi que eu vi realmente o amor, que eu vi a dedicação dos irmãos, a simplicidade na palavra do Senhor, né? A visão realmente da igreja. E dali eu decidi fortemente que eu iria continuar, né, a frequentar. A irmã poderia nos contar um pouquinho de como foi a experiência quando a irmã conheceu o irmão Lin? Bom, a experiência do Lin começou na ABU, Aliança Bíblica Universitária, onde reuniam várias denominações, né? E ele era um irmão muito fiel, com a sua Bíblia na mão, e mesmo não tendo irmãos, ele falava, ele liberava o Espírito ali, falava do Senhor. Isso me conquistou, né? Eu pensei, ele seria um homem ideal para mim, né? Para eu me casar com uma pessoa, um homem de Deus, né? E daí a Olga me apresentou o Lin, e eu fiquei gostando muito, e chegou um tempo de eu confirmar com o Senhor se realmente seria ele, né? Como Gideão, né? Fez, e realmente o Senhor me confirmou. Dali nós ficamos noivos, e demorou uns 3 anos e meio para o casamento, mas na época do noivado, o Lin reunia na Memorial Batista e eu na igreja. E eu pedi a ele que decidisse, né? Dali o nosso noivado ia continuar ou não, né? E ele pediu 1 mês, e realmente ele ficou amando a igreja, ele reuniu com os irmãos, ele amou a igreja, ele teve a visão da igreja, e nos casamos na igreja com a ajuda dos irmãos, em todos os sentidos, material, espiritual, a ajuda foi total, né? Eu fiquei muito feliz, e foi assim. Foi realmente maravilhoso, irmão, a nossa experiência foi maravilhosa. E depois desse encontro com o Senhor, né, nós tivemos o encargo de convidar os nossos parentes, né? O meu pai, ele teve a visão da igreja, a minha sogra, e vieram os parentes, né? Já com meus filhos também, e pregação do Evangelho, né? Esse encargo pesou muito em nós, foi muito maravilhoso. Na década de 80, sentimos o crescimento da igreja, né, da vida da igreja, e a necessidade de uma gráfica. Por isso, mudamos para o setor gráfico, onde a igreja cada dia mais crescia em número, a necessidade também de imprimir os livros e os jornais, né? Foi uma época muito boa. Dali nós fomos para o CONIC, onde tinha 3 salas, também com um número bom de irmãos. E nessa época nós compramos uma casa muito grande ali no lago, onde tinha uma piscina e servia de batismo para os irmãos, né? Foi uma época muito alegre, muito boa, e o crescimento também continuava, né? Então foi muito maravilhoso. Esse local foi também uma grande necessidade nossa e como diz, uma vantagem que nós vimos em aumentar, né, o tamanho da igreja e ter algo só próprio da igreja. E foi como um milagre, esse terreno surgiu, esse terreno muito grande que é hoje onde nós reunimos, que foi um milagre de Deus, né?
um milagre muito maravilhoso de Deus. Depois cada irmão ofertava tudo que tinha, como na igreja primitiva, nós ofertamos tudo que nós poderíamos ofertar, né? E foi muito lindo. Algum deu o jipe, o outro deu, até o meu esposo deu o acordeon dele, e foi muito engraçado e muito interessante o amor, assim, a doação dos irmãos para que esse local fosse construído, né?